Abacuque capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque é um livro interessante, porque Abacuque, um profeta de Deus, onde ele fica alguns momentos sem entender Deus, porque o povo estava vivendo em uma situação muito complicada. Eles estavam exilados no exílio da Babilônia, e Deus fala a Abacuque que esse negócio vai piorar em vez de melhorar, e Abacuque fica abismado com isso, porque a ideia dele era que eles seriam libertos, e ele fica assustado com o que Deus fala, o que Deus diz. É interessante que, se você for ler o texto, o livro inteiro, você vai ver que é um diálogo entre Deus e Abacuque e Deus. Então, nesse diálogo, um fala, depois o outro fala, um fala, o outro fala, e é o tempo todo assim, né? Então, a esperança de Abacuque está em uma vida extremamente abençoada o quanto antes, e Deus diz a ele que não vai acontecer isso tão cedo, e ele se queixa. Então começa a colocar suas queixas diante de Deus a respeito do mal que tem prosperado, da maldade, e ele vai dizendo aquilo que está incomodando o seu coração. De fato, ele faz uma oração sincera, ele abre o seu coração a Deus, apesar que o seu coração está cheio de inquietações e cheio de dúvidas, mas ele abre o seu coração a Deus. E tem muita gente que não faz isso, não ora desse jeito, não abre o seu coração a Deus, e Deus não o censura por isso. Mas eu gostaria de ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: o justo viverá pela fé. O primeiro a falar isso na história da humanidade foi Abacuque, em resposta de Deus. Na verdade, foi Deus em resposta a Abacuque. O texto que nós lemos é Deus respondendo. E Deus responde assim: o justo viverá pela fé. Isso é magnífico, porque a primeira vez citada em um livro do Antigo Testamento a respeito de como o justo deve viver, como eu e você devemos viver. E a vontade de Deus é que todos nós possamos viver pela fé. E isso é muito sério, irmãos, porque quando nós vivemos pela fé, nós dependemos de Deus, tão somente de Deus. É claro que você vê esse texto sendo citado no Novo Testamento algumas outras vezes. Por exemplo, para você pesquisar em casa, não precisa abrir agora, mas quando você lê Hebreus 10, 38, você vai ver esse texto sendo citado, que o justo viverá pela fé. Quando você lê Hebreus, você vê que Deus tem prazer de quem vive pela fé, e não tem prazer de quem não vive pela fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o texto, não terei prazer na vida dele. Quando você lê Gálatas 3:11, você vê Paulo repetindo a mesma expressão de Abacuque: o justo viverá pela fé.
E quando você lê Romanos 1:17, você vê a mesma expressão. Paulo usa a mesma expressão dizendo: o justo viverá pela fé. E especialmente esse verso 17 de Romanos 1, foi o verso que chamou a atenção de Martinho Lutero. Foi o verso que incomodou Martinho Lutero a respeito da justificação pela fé, não por obras humanas, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nós somos justos. E nós somos justificados nele, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. E isso trouxe uma nova cara, uma nova roupagem à igreja, que ali nasceu, a igreja protestante, o estupim da reforma. Mas parece que o tempo passa e as pessoas devem ouvir de novo: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos pelaquilo que pensamos. E o que pensamos nem sempre é relacionado à fé. Algumas vezes vivemos pela nossa própria capacidade. Algumas vezes vivemos como nós achamos que deveríamos viver. Mas quem experimentou a justificação de Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vive pela fé. Vive pela fé. E viver por fé não é viver confiando no que você tem. Viver por fé não é confiando no salário que você vai receber. Viver por fé é dependendo de Deus, é acreditando no mover de Deus, é acreditando no sobrenatural de Deus, é acreditando no Deus impossível que muda, transforma, restaura, salva, cura. Nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, você que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo e os méritos de Cristo, você precisa aprender a viver por fé. Não a confiar no que você vê, não a confiar nas circunstâncias, mas aprender a viver por fé. E é interessante quando nós atentamos para a palavra de Deus no verso 1 de Abacuque, capítulo 2, é que Abacuque, ele tem uma preocupação imensa no seu coração, e a preocupação dele é ouvir Deus, é ouvir o Senhor. A preocupação dele é ouvir o que Deus tem a falar a respeito da sua queixa. A sua preocupação é em ouvir Deus. Sabe, irmãos, nós tomamos muitas decisões em nossas vidas. Muitas. Mas algumas vezes nós não temos a preocupação de ouvir Deus. Nós tomamos posições sobre tudo, mas não paramos para ouvir Deus. E nós aprendemos com Abacuque uma verdade interessante a respeito de ouvir Deus. Precisamos tomar uma posição. O verso 1, ele toma uma posição e ele sobe até a fortaleza, a torre de vigia. E ele diz que irá esperar Deus falar. Quantas e quantas vezes nós não paramos para ouvir Deus falar? Quantas e quantas vezes não paramos e não colocamos uma posição de dizer: Deus fala comigo, e eu não irei tomar nenhuma posição até que o Senhor fale, até que o Senhor se manifeste, até que o Senhor venha falar a minha vida, ao meu coração, como o Senhor deseja. É claro que ele ouve a voz de Deus de uma visão extraordinária, mas ele fica na posição de espera para ouvir o que Deus tem a falar. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Ele não só nos ensina a ficar na posição certa de ouvindo Deus sem fazer nada, e isso não é uma posição de inércia, mas é a posição que Deus deseja quando temos de tomar atitude e decisões em nossas vidas. Ele fica na posição de vigiar.
É claro que o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. É interessante que a palavra de Jesus Cristo poderia ser orai e vigiai, mas ele diz vigiai e orai. E ele fica vigiando, ele fica na espera. O papel do atalaia era um papel muito especial. Ele subia na torre, ele ficava olhando o horizonte, ele ficava olhando se ia haver ataque do inimigo, e ele anunciava a todo o povo. Então ele era responsável pela segurança do povo. Abacuque entende a sua responsabilidade como um sacerdote de Deus. Então ele fica atento, ele fica esperando, ele fica vigiando a manifestação de Deus, para que ele possa avisar o povo, para que ele possa anunciar o povo. Meus amados, eu sei que você que é mais experimentado, quando você vê algumas situações da vida, você diz: isso aí não vai dar certo. Você nem viveu, ou não está vivendo aquela situação, e vê um filho, alguém da igreja, vivendo determinada situação e tomando determinadas atitudes, e você diz: olha, está como um vigia, e olha e diz: isso não vai dar certo. Mas não tem coragem de falar com a pessoa. Dizer: olha, meu irmão, isso não vai dar certo. Essas posições das quais você tem tomado são posições que desagradam a Deus, os princípios de Deus, a verdade de Deus. A igreja não tem se colocado na posição de atalaia para prevenir um ataque do inimigo na vida de um outro, porque nós achamos que não temos responsabilidade com o outro, ou talvez achamos e fracionamos essa responsabilidade dizendo: é responsabilidade do pastor, do conselho da igreja, é responsabilidade dos diáconos, mas não é minha responsabilidade. E se ninguém estiver vendo? Do pastor, os presbíteros e os diáconos. Mas você está vendo. É responsabilidade de quem? É responsabilidade sua. Se você entende isso, você vai até o seu irmão e anuncia a verdade de Deus. Ele não estava preocupado com sua própria vida tão somente, ele estava preocupado com a sua nação, ele estava preocupado com o seu povo, ele queria ouvir Deus, estava na posição certa, e ele estava vigiando para ensinar ao povo que Deus deveria dizer, ou anunciar aquilo que Deus tinha a falar. Então a posição do atalaia, do vigilante, era defender. Não era defender com arma, mas era alertar o povo. Se liga! E nós perdemos esse senso, irmãos. Como igreja de Deus, perdemos o senso de alertar os nossos irmãos. Não precisa ser no púlpito, para não envergonhar ninguém. Mas você podia chamar: meu irmão, vem cá, posso orar por você? E ora por ele, porque oração, quem é crente e está meio com a mente meio adoidada, mas é crente, se quebranta em uma oração. Dizer: olha, eu queria te dar uma orientação aqui, de Deus, não me leva a mal. E você pode dizer assim, que é a orientação de Deus, sem ter tido uma revelação direta. Como eu posso dizer isso? Quando vai de acordo com os princípios de Deus. Você pode dizer: é uma orientação de Deus para a sua vida, porque isso que você está fazendo não condiz com as verdades de Deus. Você tem de aprender a fazer isso, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem de aprender a entender que Deus te chamou para que você pudesse ajudar o seu irmão, para que você pudesse abençoar o seu irmão, para que você pudesse vigiar com ele. O que fazer com que Deus revela?
porque Abacuque estava na posição certa, da forma certa, mas o que fazer com que Deus revelou a ele? E o verso 2 faz essa citação maravilhosa do que fazer com a revelação de Deus. E a primeira coisa que ele faz é obedece. Deus diz bem assim: olha, escreve, mas não escreve pequenininho não, escreve em uma pedra. Os historiadores dizem que possivelmente era uma ardósia, mas não escreve com letras desse tamanho não, ó. Eu quero que você escreva com letras aonde quem passe correndo possa ver o que eu tenho a dizer. Na verdade, o que Deus está dizendo assim: olha, o anúncio que eu tenho a falar, todas as pessoas precisam ouvir. Será se eu tenho consciência que tudo que Deus fala, todas as pessoas da terra precisam ouvir? As verdades de Deus, os princípios de Deus, o que Deus deseja, o projeto de Deus, o que Deus anseia. Escreve de modo perene. Em outras palavras, é que não se acabe, que fique em uma pedra e isso dure gerações e gerações. O que Abacuque escreveu está até aqui hoje, a nossa geração. Ele escreveu algo perene, que não ia pendurar somente naquela geração, somente aquele povo. Ele escreveu algo que ia quebrar as barreiras raciais, sociais. Ele devia escrever de forma clara, e a obediência não era tão somente de qualquer jeito, era de forma clara, para que todo mundo pudesse compreender o Evangelho, ou a verdade de Deus, ou o anúncio de Deus. Agora, um dia Deus me chamou e te chamou, e nos revelou a sua graça, nos revelou o seu amor, o seu cuidado. E isso nos constrangeu de forma tão grande a tomarmos uma atitude, uma posição ao lado de Deus e obedecermos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que Deus fez conosco não é só para ficar comigo. O que Deus fez com você não é só para ficar com você. É para que você possa ser um instrumento de Deus, de obediência ao Senhor, e passar adiante as verdades de Deus, verdades perenes, e verdades claras, e verdade que tem que ser pública. Todos que passam possam ver, até quem passa correndo. Mas será se eu não preciso escrever em nenhuma tábua, em nenhuma pedra, mas eu posso anunciar. Eu posso anunciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso anunciar as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, as pessoas das quais eu converso. Eu posso anunciar e você pode anunciar. E por que não faz isso? Sabe por quê? Ao meu pensamento só vem duas coisas. Primeiro, você não acredita nessa verdade a qual eu estou pregando, que você foi redimido e salvo para ser um canal de Deus, para abençoar outras pessoas. Ou você tem vergonha. Vergonha de falar do que você crê e do que você deseja viver, porque talvez você não viva. Só existem essas duas alternativas. O que devemos fazer com a revelação de Deus, a palavra de Deus revelada? Devemos anunciar. Cara, quando nós lemos o Hebreus 10, 38, que fala que o justo viverá pela fé, mas se você ler Hebreus 10, 37, sabe o que é que diz? Que Jesus virá e não tardará. Em primeira mão, o anúncio de Deus a Abacuque era a respeito da queda da Babilônia. Em primeira mão.
mas de uma maneira mais plena e extraordinária, é que o nosso Deus virá e não tardará. Ele irá por fim à injustiça, irá por fim à corrupção, irá por fim ao diabo, irá por fim a todas as coisas erradas do mundo, mas a igreja deve anunciar. Essa é a perspectiva, essa é a esperança da igreja e dos servos do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus virá e não tardarás. Quando é que vai acontecer isso? Abacuque não sabia. Quando é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Até sabemos que depois que todo mundo ouvir, aí virá o fim. Mas precisamos anunciar que Jesus voltará. Eu indo para minha casa, vi uma faixa e eu disse, nunca mais vi isso. E na faixa estava escrito, Jesus voltará. Nunca mais eu vi isso. Sabe por quê? Porque o povo deixou de se preocupar com a glória futura. E quando o nosso Deus voltar, tudo vai mudar, todas as coisas vão se cumprir. Precisamos aprender a descansar em Deus, na certeza que as dificuldades vão passar. Precisamos aprender a descansar em Deus, na esperança que um dia Jesus virá e porá fim a tudo isso. Precisamos aguardar o cumprimento da promessa de Deus, firmes e fortes no Senhor, crendo nas verdades de Deus, nos princípios de Deus, continuamente crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O justo viverá pela fé. O que ele tem de fazer? Ele tem de ouvir Deus. O justo viverá pela fé. Sabe o que ele tem de fazer? Com o que ele vê e ouve de Deus, ele tem de obedecer, descansar e aguardar o cumprimento da promessa. E o que Abacuque deveria fazer era isso. Era obedecer Deus e anunciar Deus, era descansar nas verdades de Deus, era descansar na promessa de Deus, era descansar em um Deus maravilhoso, um Deus do impossível. E ele aprendeu a fazer isso. No final do capítulo 3, ele diz, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aguarde o cumprimento de Deus. Descanse em Deus. Deus é fiel, vai continuar sendo sobre a sua vida. Deus é um Deus que põe limite ao seu sofrimento. Deus é um Deus que põe limite à sua dor. E você pode acreditar e descansar nesse Deus. Uma outra coisa que o justo que vive pela fé deve confiar, é confiar na palavra de Deus. E quando você lê o verso 4 e 5, há uma confiança. O verso 3 diz que virás, o que Deus revelou, e não tardarás. Já no verso 5, no verso 4, em especial, o 3 fala virá e não tardará, ele fala de um contraste, o soberbo e o justo. Ele diz bem assim, o verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então o contraste é entre o soberbo e o justo. E o que ele fala a respeito do soberbo? Ele diz que o soberbo, a sua alma não é reta. Ele diz que há uma distorção interior na vida do soberbo. Há uma distorção, há uma desordem no seu real homem. E os seus desejos são para o mal. O soberbo, é claro, são aqueles que não confiam em Deus e confiam no seu próprio intelecto, no seu próprio poder, na sua própria força. Então, esse soberbo
segundo o versículo 4, a sua alma não é reta nele. O soberbo, há uma distorção interna da sua vida. A alma não é reta. O soberbo deleita-se com aquilo que ele admira. O soberbo procura os seus próprios interesses e os seus próprios anseios. Mas a palavra de Deus diz: o justo não. O justo viverá pela fé. O soberbo torna-se uma pessoa inquieta. Segundo o verso 5, ela nunca é satisfeita. Tem vinho e aquilo não satisfaz. Ela nunca é satisfeita com nada. O soberbo é alguém insatisfeito. Eu tenho falado muito nisso, porque nos nossos dias há muita gente insatisfeita. Pessoas que não aceitam a sua situação, a condição que Deus te deu, não são gratas a Deus, são murmuradoras, reclamam o tempo todo, são insatisfeitas com tudo e com todos, sempre querem mais algo, como precisasse um pico de droga, de adrenalina, sempre, sempre, sempre. E tem igrejas dando pico de adrenalina no povo. Tu está calminho? Vamos fazer uma campanha. É pico de adrenalina, deixando pessoas viciadas, insatisfeitas. Vemos pregações que diz: coloca Deus na parede. Hoje eu ouvi de um irmão que viu alguém que postou, diz: eu entrarei em juízo com Deus por essa pessoa. Quem é que vai entrar em juízo com Deus? Eu não entro. Eu submeto à vontade de Deus. Agora, a igreja se levanta como intercessor por várias pessoas, e você pode se levantar por qualquer um. Eu vou interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu vou orar. O preço quem pagou foi Jesus, mas eu vou fazer o que Cristo mandou fazer. E o que Cristo mandou fazer é interceder, é orar, é abençoar, é alertar. O soberbo, o versículo 4, diz que a sua alma é distorcida. Porém o versículo 5 diz que ele é insatisfeito. O contraste com o justo. O justo só vem uma frase: viverá por fé. E viver por fé é depender de Deus. Viver por fé é confiar na palavra de Deus, nos princípios de Deus, é confiar em Deus. Viver por fé não é se guiar pelas circunstâncias, mas acreditar no Deus Todo-Poderoso, no Deus miraculoso, no Deus do impossível. Quando nós lemos a galeria da fé, Hebreus 11, você talvez como eu fique admirado. Homens e mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias, mas nenhum deles fizeram nele mesmo. Todos eles fizeram pela fé em Jesus Cristo. Foram tão somente instrumentos de Deus para fazer e obedecer aquilo que Deus predeterminara ou anunciara a eles. Então eles fizeram o que Deus tinha mandado, eles obedeceram o que Deus tinha anunciado, eles viveram por fé. A sua confiança não estava pautada na sua vida e nem em ninguém. A sua confiança estava pautada em Deus. O justo, ele não só depende. O justo, ele espera. O justo espera por Deus. O justo espera pela ação de Deus. O justo espera pelo um dia maravilhoso, onde Cristo virá e irá acabar com a desordem e estabelecer a ordem. O justo, ele se pega no versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O justo espera o dia onde Jesus Cristo virá com tua glória e estabelecerá plenamente e completamente o seu domínio. O justo espera um dia onde toda a terra irá experimentar do conhecimento de Deus, da verdade de Deus.
onde toda corrupção irá acabar, mas a glória e o conhecimento de Deus, que aqui é intimidade, vai se revelar de uma forma incrível, onde todos serão íntimos de Deus, todos aqueles que crerem, todos os salvos, todos os eleitos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante dessas verdades, o que eu devo fazer? Eu devo louvar a Deus em todo o tempo, como Abacuque no capítulo 3 louvou. Eu devo cumprir a minha responsabilidade, ou a nossa responsabilidade como os filhos de Deus, como cristão, de alertar, de anunciar, de interceder, de ser uma coluna de Deus, de ser um pregoeiro do Evangelho e pregar de forma legível. O que eu devo fazer? Eu devo parar dos burburinhos da multidão e das várias vozes que o mundo tem, inclusive a minha vida tem. E eu preciso ouvir Deus e crer. Eu preciso orar, dai-nos fé, Senhor. E eu preciso aceitar a vontade de Deus, por mais que ela seja desagradável hoje. Eu preciso aceitar e esperar confiantemente no Senhor. Eu preciso aceitar a vontade de Deus. Eu preciso viver por fé e ver não pelo que eu estou vivendo, mas acreditar que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais na minha vida do que eu venho a pedir ou pensar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E Jesus é poderoso para mudar a sua história. Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Jesus é poderoso para abrir porta de emprego. Jesus é poderoso para te curar. Jesus é poderoso para restaurar o seu casamento. Jesus é poderoso para transformar e libertar o seu filho. Jesus é poderoso para fazer tudo que você tem precisado. Ele é poderoso. Então eu devo viver por fé, acreditando no poder desse Deus. Abacuque não sabia quando Deus iria fazer. E você talvez não sabe, mas deve acreditar no poder de Deus. E no tempo de Deus, tudo irá se harmonizar em sua vida, na sua casa e na sua história, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.